Estamos caminhando no tema Curando as Feridas do Coração. E hoje nós vamos tratar desse texto muito significativo. E a grande pergunta que eu creio que esse texto levanta, mas ao mesmo tempo traz respostas é: por que Deus cuida de mim? Ou por que Deus cuida de você? Ou porque Deus vai cuidar de você sempre, ou continuará cuidando de você, servo do Senhor. Então vamos lá, Isaías 48, diz assim: escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel, e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam um nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu coração é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as adornaram. Você já ouviu? Agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes desse dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata, eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. O Senhor chama Israel. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou essas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor, Deus, enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que deve andar. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem em boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padecerão sede quando ele os levará pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou.
mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, dê-nos discernimento da Tua palavra com Teu Espírito. Clareia, ó Pai, estas verdades para que, através da luz da Tua verdade, nós estejamos não só aprendendo, mas na Tua graça, vivendo o que o Senhor tem nos ensinado, em especial sobre por que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, faça o Teu querer no nosso meio, derrama graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, são várias as circunstâncias que nós temos na vida que nós nos sentimos vulneráveis, assustados, ansiosos, com medo. Mas a Escritura, para aqueles que amam a Cristo, encontramos um Deus que promete que nos ajudará. Essa é uma verdade que, se você ler a Bíblia, ela anda pela Escritura. É uma verdade que ecoa em toda a Escritura. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, os versos 31 e 32, ele diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo aqui, ele está conectando, ele está ligando diretamente uma promessa de Deus ao alicerce que Deus nos dá para a compreensão e a experiência dessa promessa, a graça, que é revelada através de Cristo Jesus na cruz. O argumento é mais ou menos o seguinte, se nós fôssemos usar palavras nossas: se Deus usou a morte do seu filho para que seus bons propósitos pudessem se cumprir, você não acha que ele pode usar qualquer outra coisa, qualquer outra circunstância? A morte e ressurreição do Senhor Jesus demonstra exatamente a plenitude e a possibilidade da graça de Deus para conosco. É Deus dizendo, com a história que veio ao mundo e revelado a nós e que se cumpriu na pessoa do seu Filho Jesus, a graça dele, de tal forma que nós pudéssemos saber que se Deus fez isso, ele fará muito mais do que isso. Além disso, as promessas de Deus, elas estão diretamente ligadas àquilo que Deus é. Ele jura por si mesmo, ele fala a respeito de si, e é por isso que ele nos ajuda. Quando nós estudamos Hebreus, no capítulo 6, já há um bom tempo atrás, agora já estamos terminando o livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 17 em diante, o autor diz: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, se referindo ao povo de Deus, demonstrar o seu propósito como imutável, confirmou com juramento. O que o texto está dizendo é que Deus jurou. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Deus, ele julga no nome dele. Ele não precisa julgar, olha, pela minha mãe ou pela pessoa mais preciosa que eu tenho. Deus diz: eu juro por mim mesmo, eu dou a minha palavra, ela é suficiente. E no verso seguinte, no verso 19, ele diz que essa esperança é âncora da nossa alma. É aquela que nos coloca no lugar em que devemos ficar, firmes. E o texto continua dizendo: segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Se Deus disse que cuida e nos ajuda na sua palavra, por amor dele mesmo, porque ele cuida daqueles que são seus, ele fará. Porque ele jura pelo seu próprio nome.
E isso é verdade. Mas, de repente, você pode, diante das dificuldades, assustado, cheio de angústia no coração, fazer a pergunta. E a pergunta é: por que isso é verdade? Por que Deus cuida de nós? Quando eu olho para o meu coração, eu sei exatamente quem eu sou. O apóstolo Paulo, olhando para o seu coração, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Olhando para o meu, eu digo a mesma coisa. E você, olhando para o seu, certamente você dirá a mesma coisa. A pergunta é: por quê? E isso está ali, a resposta na essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. E aquilo que significa Cristo Jesus. A graça absolutamente incrível de Deus. Essa é a resposta. A verdade que muda a vida das pessoas é: Deus resgata indignos, pecadores, para que Ele possa nos dar aquilo que só Ele pode dar, e nós estejamos compreendendo que tudo isso é para a sua glória. E isso tudo acontece por causa da dignidade de Deus. Então, aqui no capítulo 48 de Isaías, é um convite para não só crermos no Senhor, nas promessas dEle, mas compreendermos qual é a dimensão da graça dEle diante desses que somos nós, os indignos. Aqui nós encontramos um capítulo destinado a encorajar o povo de Deus com essas duas verdades sobre Deus que devem ser cridas e declaradas. Deus tem graça, age com graça, e Ele é um Deus cheio de glória. A graça de Deus e a glória de Deus. É isso que motiva o Senhor a cuidar do seu povo. Vamos dar uma olhadinha quando o texto nos mostra a respeito da graça. Do verso 1 ao verso 8, ele trata exatamente a respeito desse assunto. Isso nos atinge, e talvez hoje seja necessário você ouvir por causa da sua experiência, das desventuras. Agora mesmo oramos de joelhos por alguém que amamos, e fazemos isso porque temos expectativa verdadeira. Então, esses oito versos, eles nos ajudam a ver Deus. Deus que ama o seu povo, e mais do que isso, resgata para si o seu povo. Observa bem que esses versículos do iniciozinho de Isaías 48 revelam algo de Deus, o caráter de Deus. E diante do que o homem é, o seu povo. Na verdade, o texto vai falar do povo de Deus. E ali nós vamos ver como Deus age. Falar a respeito do povo de Deus é algo que gera em nós um pouco de expectativa. Deus falar de nós, como Deus nos vê, essa é a ideia, como Deus te vê. Mas apesar disso, Deus é gracioso. Essa é a ideia aqui no texto. Ao mesmo tempo, expõe a surpreendente graça de Deus, mas também mostra por que eu preciso dessa graça, quando Ele nos mostra pelo menos 5 características negativas em nós, que precisam da transformação através da graça de Deus. A primeira característica que o texto fala do povo de Deus é que é um povo inconsistente. Nós somos um povo incoerente. Nós somos inconstantes. Verso 1 e verso 2 diz: escutem isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo meu nome, ou o nome de Israel, e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor, e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade, tomam o nome, firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Quantas coisas esses 2 versos dizem que ou apontam para o comportamento inconsistente do povo de Deus. Eles fazem todas essas coisas, usando o nome de Deus,
Eles fazem todas essas coisas confessando Deus, mas ao mesmo tempo existe inconsistência. O que nós vemos aqui? Eles eram a casa de Jacó. Esse povo era a casa de Jacó. Eles tinham um lugar, eles tinham um nome na igreja visível, como igreja visível. O próprio Senhor diz: amei a Jacó. Deus escolheu a Jacó. Ele é o escolhido de Deus. E eles não são apenas agregados à sua família, mas descendentes dele. A ideia de agregado é aquele que eu busco e trago para o nosso relacionamento familiar. Aquele que não era e passa a ser. Não porque ele fez algo, mas porque nós fazemos. É a ideia daquele que adota. É ele que escolhe, é ele que vai atrás. Esse povo era chamado pelo nome de Israel. Israel é um nome cheio de honra, cheio de glória. Era o povo a quem pertencia tanto a entrega da lei quanto as promessas. Eles ouviram tudo isso. Israel significa um príncipe com Deus. Eles saíram das águas de Judá e, portanto, eram chamados judeus. Eles eram da tribo real, a tribo da qual Siló viria, a tribo que aderiu a Deus quando o resto se revoltou. O que esses dois versos estão dizendo é que eles juravam pelo nome do Senhor. E assim reconheciam a Deus como verdadeiro Deus quando faziam isso. Seu Deus. Davam glória ao Senhor como justo juiz de todos. Juravam o nome do Senhor e eles fizeram juramento de fidelidade ao Senhor como seu rei. E chamavam-o de rei e cantavam os salmos chamando-o como rei. Foram ligados através de uma aliança a esse Deus e eles entendiam que era aliança santa e eterna porque era dada pelo Senhor por causa da bondade de Deus. Quando oravam, eles mencionavam o nome do Senhor e louvavam nas suas orações ao Senhor, como nós fazemos. Falavam com frequência nas suas lembranças, nos seus momentos de festas que eram memoriais do que Deus fez ou faria. Eles estavam sempre atentos, os seus olhos no alto. Esse povo aqui, diz o texto, chamavam a si mesmos de cidade santa. E quando estavam cativos na Babilônia, e aqui é o contexto, eles se lembravam daquele lugar que Deus havia lhes dado. Eles entendiam a promessa de Deus daquela terra natal. Eles tinham interesse nela, porque era alguma coisa que demonstrava a presença de Deus no meio deles. Mas muitos deles foram profanos. Tinham uma relação orgulhosa como igreja do Senhor e santa cidade de Deus. Um povo que se apoiava no Deus de Israel, vangloriava-se nas suas promessas, alegrava-se na sua aliança e esperavam, apoiavam-se no Senhor. E tudo isso está sendo dito aqui nesse texto. Ou seja, um povo que em todo tempo queria ser visto como o povo de Deus, adorar como o povo de Deus, servir aos outros como o povo de Deus. É como se estivessem sofrendo com as armadilhas de uma expressão de religiosidade, contudo sem espiritualidade. Princípios, mas sem vida. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, queridos, é que o texto diz que eles faziam tudo isso, mas eles eram espiritualmente inconsistentes, coerentes. Eles eram culpados de serem hipócritas, porque aquilo que diziam não vivenciavam. A lei que os orientava era quebrada. Era um povo que na sua religiosidade se via santo, mas na sua espiritualidade não tinha intimidade com Deus. Religiosidade inconsistente.
Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, espiritualidade. Mas Ele quer que tenhamos religiosidade como expressão da glória de Deus, junto com o povo do Senhor, mas isso de maneira consistente. Não havia. As coisas pareciam boas, mas lá nos bastidores havia uma inconsistência de vida flagrante. E é exatamente isso que está mostrando o Senhor aqui nesse texto. Ele cuida desse povo. Apesar deles agirem com o nome, com os gestos, com os lábios, com as presenças nos lugares de adoração, eles não tinham os bastidores da vida, eles não tinham a essência da sua comunhão com Deus preservada. Eu creio que nós não precisamos nem ser lembrados para compreendermos que isso aqui nos identifica. Isso aqui leva-nos a pensar em nós mesmos. Jesus, Ele acolhe aqueles que estão exaustos e tentando, muitas vezes, totalmente exaustos, porque estão tentando manter aparências de cristandade, de vida com Deus. Deus não nos ama por causa de nós mesmos. E precisamos entender isso. Nossas respostas super espiritualizadas, atividades frenéticas, isso não adianta. Ele não nos ama porque mantemos isso, uma identidade na força própria e não na graça do Senhor, porque Ele sabe quem realmente nós somos. E eu preciso entender que Deus cuida de mim na hora da angústia, da dificuldade, quando eu digo não tem jeito, a minha alma chora. Eu tenho que entender que Deus só vai cuidar de mim porque Ele é gracioso, Ele é gentil conosco. Ele, apesar da nossa inconsistência, Ele cuida de nós. E essa é a primeira característica negativa que o autor traz. Nós somos inconsistentes. E eu sei que se você olhar na sua mente, na sua história, relembrar um pouquinho sobre os seus atos, talvez hoje mesmo, você possa dizer, puxa, eu devia ter agido de maneira consistente, com a motivação certa, fazendo aquilo que deveria fazer, mas já errei aqui, já errei ali, e os bastidores da minha vida não são aquilo que deveriam ser na presença do Senhor. Nós somos inconsistentes, nós pecamos, nós erramos e queremos ter a aparência de santidade plena. Isso acontecia com aquele povo. E Deus está dizendo, eu tenho graça, eu ajo com graça com os inconsistentes. E o texto continua. E ele diz que nós somos, e chama aquele povo de um povo obstinado, teimoso, insistente. No verso 3, Deus explica o que fez no passado, com ênfase especial na conexão entre aquilo que Ele fez e aquilo que aconteceu e como deve ser percebido. Olha só o verso 3. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Deus agiu de uma maneira maravilhosa. Mas Deus agiu de uma maneira maravilhosa para com o povo que era obstinado. Verso 4 diz, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço era um tendão de ferro e a sua testa era de bronze. Por que Deus agiu? Por que Deus age a nosso favor? Porque nós somos obstinados, nós somos endurecidos, nós somos insistentes, nós somos teimosos nos pecados. Nós fazemos aquilo que não é adequado e que não glorifica a Deus, que não alegra ao Senhor e que deveria ser feito o contrário daquilo que é o pecado, mas o nosso coração é difícil, o nosso pescoço é um tendão de ferro.
Essa palavra obstinado aqui é usada para uma pessoa que é rude com os outros. E ele vai como um caminhão de esteira, que tem esteira, passando na frente de todo mundo, arrebentando, é duro com tudo. É aquele que é seco na sua vida. Ele faz porque ele entende que tem que fazer, mas não existe aquela motivação de santidade dentro do coração. É o tipo de pessoa que dificulta a vida com todo mundo, inclusive com Deus. Qual o seu padrão característico? Ele não se verga, ele não se dobra, ele não reconhece, ele não humilha a si mesmo diante dos seus erros, diante de Deus e nem diante dos outros. Conhece alguém assim? Você é assim? Olha só que linguagem, pescoço é tendão de ferro. Essa é a ideia daquele que se curva. E nós sabemos muito bem o que significa isso. Por que eu me curvo na presença de Deus? Porque eu me ajoelho diante de Deus. Porque eu sei diante de quem eu estou. E eu quero demonstrar, até fisicamente, que eu tenho consciência e entendimento disso. Mas o texto diz, vocês são aqueles que têm o pescoço duro e não conseguem fazer isso. Que alguém chega e diz alguma coisa, mas não é nada. A sua testa é de bronze. Nada pode penetrar nessa cabeça dura. Nós somos cabeça dura. Nós temos pescoço rígido. Isso demonstra a recusa do povo de Deus em ouvir a Deus, reconhecer os seus erros e se arrepender de maneira consistente. A terceira característica do arrependimento, a primeira é entendimento de que errei. A sua palavra, Deus nos traz a verdade que abre os nossos olhos da alma, olhos do coração, como diz Paulo. E nós entendemos o nosso pecado. E a gente percebe que o arrependimento, ele tem que ter também tristeza. Eu reconheço que pequei contra Deus. Eu me entristeço por isso. Mas a terceira característica do arrependimento é, eu não faço mais. Eu reconheci e agora aprendi que isso não faz mais parte da minha vida, porque isso prejudica a minha comunhão com Deus e a minha exaltação ao Senhor fica comprometida também. Aquele que tem uma recusa, é cabeça dura, é a testa de bronze, aqui é de ferro, o pescoço. E o que Deus está dizendo é que Ele é gracioso com essas pessoas. Apesar dessa realidade, Deus é gracioso com aqueles com problemas de autoridade, com aqueles que sempre pensam que está certo e até mesmo diante de Deus são altivos e teimosos. Deus estende a graça a esses obstinados, como é texto está dizendo aqui, aqueles que são teimosos. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, por que Deus age com graça? Primeiro, não é porque vocês são consistentes, não é porque vocês são obedientes, não é porque vocês são completamente submissos ao Senhor e à sua verdade. Pelo contrário, vocês são irreverentes, vocês são obstinados, vocês são teimosos, vocês continuam naquilo que sabe que está errado, vocês são cabeça dura, mas Deus estende a sua graça, e aí a gente entende o que é graça. Deus está mostrando quem somos e o que Ele faz, Ele age com graça. Mas tem mais, e a gente só vai entrando dentro do buraquinho. O texto nos mostra que o ser humano, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é exclusivista. E o povo de Deus, ele tinha essa característica. No verso de número 5, Deus explica que anunciou as coisas com antecedência, porque conhecia o padrão do seu povo.
Normalmente eles estão inclinados a tirar as coisas boas de Deus e atribuir essas coisas não a Deus, a outra coisa. Talvez aos seus esforços, ou talvez até mesmo a ídolos. Olha só o verso 5, o que diz: por isso, desde aquele tempo, eu lhes anunciei essas coisas e as leis e a dei a conhecer antes que acontecessem. Qual o propósito? Para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Deus disse: eu farei, e Ele fez, para que eles pudessem não pecar dizendo: foi por causa de outra coisa. Essa semana eu entrei na casa de alguém que tinha imagens. É interessante, nós temos ao Senhor, a alegria no Senhor, mas quando a gente vê aquelas coisas, aquilo traz uma tristeza. Como é possível? Como é possível esse povo, originalmente tratado por Deus, em vários momentos da sua história, se prostraram diante de ídolos, postes ídolos, erigiram coisas que não eram aquilo que era para a glória de Deus. E aí o texto diz: apesar de vocês agirem assim, eu fiz tudo o que fiz pela minha graça, para que na minha graça vocês pudessem reconhecer quem eu sou. Deus, Ele estende graça, Ele derrama graça em cima das pessoas que pensam que estão no controle das suas vidas, ou que atribuem a outros que não o Senhor aquilo que tem sido as suas vitórias, as suas lutas. Aqueles que colocam a si mesmo como ídolos e se gabam disso, e se esquecem que tudo de bom que ocorre em nós vem do Senhor. E aí o texto nos mostra que é Deus quem faz. E Ele faz porque Ele é gracioso, porque o homem é egoísta, exclusivista, autocentrado, e tem tantas doenças que a gente poderia inserir dentro desse pecado aqui. Uma outra coisa, versos 6 e 7, que o texto fala a respeito do povo, é que eles são arrogantes, insolentes, soberbos. Olha só, você já ouviu? Agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes desse dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Sabe qual que é um dos exemplos de arrogância e de ausência de sabedoria maior na relação interpessoal? É quando duas pessoas estão conversando, sejam elas quem forem, pessoas próximas, e existe uma tensão no tema que está sendo tratado, e um deles vai falar e ele diz: para, eu sei o que você vai falar, não precisa falar mais nada, eu já sei. É isso que o texto está dizendo. Deus falou, Deus mostrou, mas eles chegam e dizem: eu já sei, Senhor, eu já sabia disso, eu já tinha convicção a respeito disso. Isso é desonra, desrespeito. Você destrói o relacionamento ao invés de construí-lo. Por quê? Porque você está agindo como um arrogante, um super inteligente, um soberbo à tamanha. A palavra do Senhor, ela nos mostra claramente que isso é pecado. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, diz a Escritura. Nós temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. E esse povo agia desse jeito, não com relacionamento interpessoal, mas com Deus. E Deus diz, Ele diz: eu já sabia.
E Deus promete, Ele diz, eu já sabia. E Deus realiza, Ele diz, eu já sabia. Mas não aquela atitude que olha para a situação e diz, maravilha, louvado seja o Senhor. É a bondade, a graça dEle que está sendo derramada. Porque nada disso tem a ver com a minha sabedoria, habilidade, capacidade. Deus é intencional aqui no texto em deixar claro que isso é algo que Ele está fazendo e vai continuar fazendo com o seu povo. Daqui Ele derrama graça em cima desse povo que é insolente, que é orgulhoso. Deus age com graça porque Ele sabe que o seu povo está inclinado a ser cheio de si. E isso acontece, nós encontramos na Escritura o tempo todo. É claro que é maravilhoso ser povo de Deus. É claro que é extremamente esperançoso ter um Deus cheio de promessa. É maravilhoso conhecer um Deus soberano e poderoso, que pode agir favoravelmente segundo a sua promessa. Mas isso não tem nada a ver comigo e com a minha capacidade. Mas eles estavam sendo insolentes, eles estavam sendo soberbos diante de Deus, como se alguma coisa tivesse a ver com o poder deles. Um servo de Deus não vence situações, não é abençoado por causa da sua capacidade e da sua arrogância. Pelo contrário, Deus nos humilha. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz que Deus não gosta, Ele coloca de lado aquele que é soberbo. E Ele exalta o humilde. Mas esse povo não era humilde. Interessante, nós não somos. É algo que temos que depender de Deus para sermos humildes. E esse texto diz que o povo de Deus não é assim. Mas diz que é um Deus que age com graça. Deus está mostrando mais uma vez Ele agindo com graça. E por último, no verso 8, o texto nos mostra um povo rebelde, em rebelião, literal rebelião, revoltoso. No verso 8 diz assim: você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Você não ouviu, você não soube, seu ouvido não foi aberto, você não se dispôs. A verdade estava aí, ela estava sendo repetida. Você conhecia a verdade, mas você não abriu para que isso entrasse e pudesse fazer diferença na sua vida. A relação histórica de Deus com o povo dele demonstra que continuamente eles cometiam os mesmos erros, repetidamente. Aí você fica olhando para a Escritura e diz, por que Deus permite essas coisas e registra tudo isso na Escritura? Para que simplesmente possa estar aqui alguma coisa de relato? Não, queridos, é para que entendamos que o povo de Deus só é povo de Deus, porque Deus é com eles. Ele é vitorioso e continuará vitorioso para sempre, porque Deus é com ele. Não é porque ele agiu assim ou assado, e Deus os achou fazendo o que era correto. Pelo contrário, eles são rebeldes, eles são revoltosos, repetidamente cometem o mesmo pecado e sofrem a mesma condenação. As mesmas consequências, porque é Deus quem julga e Ele é o vingador, diz a Escritura, e não nós. É a mesma realidade nossa. Quando luto com alguns pecados meus, eu vejo quanto miserável eu sou. Desesperadamente miserável e pecador. Porque algumas vezes eu tenho que ficar confessando ao Senhor o mesmo pecado, me chorando de Deus. E isso demonstra a minha fragilidade, mas mesmo assim eu sou rebelde. Oh, Deus, tenha misericórdia mais uma vez. Derrame
graça. Deus nos dá a graça, irmãos, apesar da rebeldia. É uma crítica que Deus está nos fazendo mais uma vez. Como é que a gente olha para essa lista? E como é que a gente reage? Por que Deus era favorável a esse povo? Com todas essas características negativas. Em cada uma delas fica claro. Porque Deus é gracioso. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Quando você lê a Escritura e fala sobre o ser humano inconsistente, teimoso, egoísta, arrogante, rebelde, o que você sente no seu coração? Quando nós vamos nos encaixando nisso e vemos as nossas incoerências, às vezes nós ficamos zangados, vaidosos, vingativos, desonestos, inseguros, cheios de cobiça, vaidoso, cheio de dúvida, incrédulo, ansioso. São palavras pesadas, desanimadoras até. Alguns de nós que estão aqui hoje, nós estamos na igreja porque existe alguma esperança. E eu posso dizer, eu não preciso ficar sendo lembrado por esse indivíduo que está pregando que eu estou confuso. Eu já estou. Mas Deus faz nos lembrar essas coisas para que a gente entenda que na presença dEle é que tudo acontece. A graça é derramada. Nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Quando algo chega para nós e mostra quem nós somos, nós precisamos ser fiéis ao entendimento. Nós não podemos exigir a graça de Deus. Nós não podemos fazer nada para alcançar o favor do Santo dos Santos. Mas esse Deus nos mostra que somos totalmente dele e dependentes dele para viver. Não existe desesperança ou dor na alma, ou traumas ocorridos, até mesmo enfermidades existentes, causadas pelas durezas da vida, que são maiores do que a graça de Deus. Todas essas coisas negativas que existem, elas são fruto da origem nossa em Adão, do pecado. E acarretam em consequências. Mas o nosso Senhor é grandioso. Ele é maior do que qualquer inconsistência nossa. E nós olhamos para Ele e contemplamos o Deus da graça. Não é incomum eu, tratando de casais nas suas dificuldades, às vezes da comunicação, às vezes de pecados cometidos entre eles, de uma parte deles ou dos dois, e eles não estão nem se tocando porque dá choque. E a gente pergunta para eles, o que mantém o casamento de vocês? Alguns dizem, nada. Outro espiritual diz, Deus. E a Bíblia diz, o pacto. O pacto que eu tenho com essa pessoa, baseado no pacto que Cristo tem conosco, é a base que não pode ser movida, apesar das circunstâncias. E tem que ser suficiente para que mantenhamos os pés juntos, para que o problema possa ser tratado e as outras coisas possam ser resgatadas. Deus tem um pacto com o seu povo, conosco. O pacto de ser gracioso. Ele resolveu fazer isso. Em momento algum,
por causa de quem somos. Mas é Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dEle, por amor ao nome dEle e para a glória dEle, porque Ele é um Deus cheio de graça. Nós sabemos o que é isso. O objetivo de Deus, queridos, é redimir pessoas quebradas. E Ele faz isso através da sua graça. Ele derrama a sua graça sobre aqueles que são completamente indignos. Eu espero que Deus esteja abrindo o nosso entendimento para entendermos isso. Não para vivermos de maneira triste diante de Deus, pelo contrário, alegres, certos de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que essas características não possam me levar a dizer, Deus é maior do que isso, então eu posso continuar com isso. Não. Deus estava mostrando ao seu povo os seus erros e mostrando a sua graça para que através dela houvesse perdão e transformação. Momentos de ansiedade, de crise, são oportunidades de termos os nossos olhos abertos por Deus, através da sua palavra, aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, para que, reconhecendo a graça de Deus, permaneçamos em pé como povo separado, sagrado pelo próprio Senhor, para a sua glória. Porque Deus cuida de nós? Primeiro, porque Ele é cheio de graça. Semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo texto. E nós vamos ver o segundo e último motivo que o texto diz, porque Deus cuida de nós. Ele cuida de nós por causa da glória dEle. Ao cuidar de nós, Ele está cuidando dEle mesmo, porque Ele não aceita que outros recebam a glória que é dEle. E quando Deus cuida de nós, os outros olham e veem o Deus dEle, cuida dEle. Faremos isso a semana que vem, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Ó Deus, a tua bondade, a tua graça, ela nos constrange. Ó Deus, mas hoje o Senhor nos deu a entender o teu amor um pouco mais, a sua graça um pouco mais. E para isso o Senhor nos desnudou na tua presença. E sentimos vergonha, Pai, por tantas formas inadequadas que nós vivemos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, haja com graça sobre a nossa vida. Continue a fazer aquilo que o Senhor já fez um dia, quando abriu os nossos olhos para entender a cruz e todo o significado dela para a nossa salvação. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia do teu povo e derrame graça sobre nós. Fortalece-nos, ó Pai, nos momentos de dificuldade. E nós temos esse momento de dificuldade. E nós te pedimos, ó Deus, cuida de nós. Cuida da tua igreja, do teu povo, do teu amado povo, do teu povo eleito. Em nome de Jesus nós oramos.